Você já ouviu falar em profecias autorrealizáveis? Esse é um conceito que abrange que, basicamente, pensar em algo de alguma forma ajuda a concretizar esse algo dessa forma. Ficou bem confuso, né? Mas fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Meu nome é Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal, o Comportamento e Pensamento. Bom, pessoal, uma profecia autorrealizável basicamente quer dizer uma crença na qual a pessoa acredita em alguma coisa e, por ela acreditar nessa coisa, ela começa a agir de maneira razoavelmente de acordo com essa crença dela. Então, por exemplo, vamos dizer que eu acredite que eu sou uma pessoa fraca. E aí, sendo eu uma pessoa fraca, eu então não vou me envolver em grandes desafios. Por quê? Porque eu vou fraquejar nesses desafios, eu vou fracassar nesses desafios, já que eu estou fraco. Então tem essa conclusão, e a partir dessa conclusão, eu não me envolvo em nada que possa ativar essa crença que eu tenho, ou seja, em nada que possa de fato me demonstrar que aquilo que eu estou pensando de fato possa ser verdade. Então, para eu acreditar que eu sou fraco, eu deixo de me envolver em atividades que sejam um desafio, eu deixo de me envolver em coisas que vão de fato testar a minha força. E quando acontece ocasionalmente alguma coisa que me faça testar essa força, eu percebo que talvez eu não seja tão forte assim e, em boa medida, talvez porque eu não tenha me fortalecido através desses pequenos desafios, já que de antemão eu acreditava que eu era fraco, entendeu? Então, é tipo assim, se eu sou fraco, sendo eu fraco, eu não vou tentar arrumar um emprego. Por quê? Porque eu não vou conseguir, já que eu sou fraco. Eu sou fraco, sendo fraco, não vou correr aquela maratona que eu queria correr, já que eu gosto de correr. Por quê? Porque eu sou fraco. Então, de qualquer forma, eu não vou vencer essa maratona. E aí, já que eu não vou vencer essa maratona, eu não vou começar a praticar corrida, né? Já que eu não vou participar da maratona lá na frente. Ou então, já que eu não vou arrumar um emprego, então eu não vou adquirir habilidades, ou não vou ter uma formação, fazer cursos, já que no futuro eu não vou mesmo arrumar emprego sendo eu fraco. Então percebe que a crença que eu tenho de antemão, ela acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Esse que é o conceito. E é muito interessante que, em primeira mão, esse é um conceito que parece algo relacionado com uma coisa próxima à lei da atração, uma coisa assim, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu não acredito em lei da atração, não acredito que a pessoa, por pensar de determinada forma, ela vá atrair do universo determinado tipo de vibração ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que sim, a pessoa pensando de determinada forma, ela vai se comportar de uma forma condizente com esse pensamento, principalmente porque tem largas, vastas evidências de que isso acontece. Para citar um exemplo, tem um estudo que é muito interessante, que basicamente pegaram alguns professores, entregaram para eles uma turma de alunos e disseram para eles: olha, esses alunos eles estão acima da média. O que que aconteceu? Aqueles alunos eram, na verdade, dentro da média, mas com o tempo eles passaram, de fato, a estar acima da média. Por quê? Porque os professores eles começaram a investir tanto nesses alunos, elogiar tanto, encorajar tanto, se esforçar tanto para dar o melhor ensino possível para eles, que eles começaram a ter um desempenho, de fato, acima da média. Então isso foi também uma profecia autorrealizável, ou seja, a profecia autorrealizável, ela serve tanto para o bem quanto para o mal, porque ela pode servir para tornar uma profecia, digamos assim, ruim, uma profecia nefasta sobre a pessoa, de fato autorrealizável, por exemplo, eu sou fraco, ou eu sou insuficiente, eu sou incapaz, alguma coisa nesse sentido, o mundo é perigoso. Então, pode ser tanto nesse sentido, uma coisa ruim, quanto uma coisa boa. Quanto, por exemplo, foi nesse caso dos professores. Depois de 8 meses de acompanhamento, os alunos eles estavam acima da média. Um outro exemplo seria esse mesmo que eu acabei de citar, de eu sou insuficiente. Vamos dizer que uma pessoa se sinta assim com relação a relacionamentos sociais. E aí essa pessoa, ela então
Deixe de sair muito com os amigos, porque pensa assim: "Eu sou insuficiente, como eu sou insuficiente, meus amigos eles não vão querer sair muito comigo, porque eu sou uma pessoa que vai ser meio frustrante saírem comigo". E aí, como a pessoa procura poucos amigos, sai poucos amigos e quando sai não fala muito, ela acaba de fato se tornando insuficiente. Dá para dar inúmeros exemplos aqui do que seria essa profecia autorrealizável, mas acredito que deu para pegar o fio da meada com esses exemplos que eu fui professando, ou esses exemplos que eu fui explanando. E como se formam, então, essas crenças, esses pensamentos que dão origem a essas profecias autorrealizáveis? Basicamente de 3, com a junção de 3 elementos presentes na gente, que é o elemento ontogenético, o elemento filogenético e o elemento cultural. O que é cada uma dessas coisas? O elemento filogenético quer dizer a nossa herança intraespecífica, a herança da nossa espécie enquanto seres humanos. Ou seja, as características genéticas, biológicas, evolutivas que a gente tem enquanto espécie. Já o nível ontogenético é o nível que diz respeito à nossa história individual. Então é essa mistura desse nível filogenético com o ambiente, a partir através, melhor dizendo, da nossa história individual, que vai gerando algumas características únicas na gente. E também o nível cultural, que é o ambiente comum, simbólico, relacional, etc., no qual a gente está inserido. A partir da junção desses 3 ambientes, a gente vai primeiro, digamos assim, vendo para crer e depois vai crendo para ver. Por quê? O que vai acontecendo primeiro é que a gente vai tendo contato com uma série de experiências, já tendo como pano de fundo também a nossa história evolutiva e também a cultura na qual a gente está inserido, e vai desenvolvendo determinados tipos de crenças sobre nós mesmos, os outros e o futuro. E, também, depois de formadas essas crenças, a gente passa a ler a realidade através delas. Então, lembra daquele exemplo que eu falei lá no início, eu sou fraco, depois eu dei o exemplo de eu sou insuficiente, dei o exemplo dos alunos acima da média. Basicamente, a gente vai começar a interpretar a realidade a partir disso. Então não é mais eu caí da bicicleta, eu apanhei em uma briga, eu não consegui amigos, portanto eu sou fraco. Eu sou fraco e já que eu sou fraco, eu não vou conseguir mais fazer isso, fazer aquilo, fazer. Primeiro foi um somatório de evidências que a gente interpretou de determinada forma, que nos levou a crer que a gente é fraco, já que a gente está dando esse exemplo. Depois disso, o que acontece é que essa crença nos ajuda a moldar a maneira como a gente vê o restante da nossa experiência. Então, a gente já parte desse pressuposto, dessa crença pré-existente para ver o restante das coisas. Primeiro, a gente vê para crer e depois a gente crê para ver. Então, eu espero que tenha ficado entendido o que são profecias autorrealizáveis, espero que tenha ficado entendido que elas não são necessariamente ruins, nem necessariamente boas, depende do contexto. E como é que a gente vai formando essas crenças que estão inseridas nessas profecias autorrealizáveis? Se quiser mais informações como essas, então se inscreve aqui no canal, continua me acompanhando, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo. Muito obrigado pela tua audiência e até mais.